Vamos lá. Ó, o que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? É um tema, vamos dizer assim, um pouco complexo. Por quê? Porque é um tema que envolve economia. Mas é um tema, pessoal, que nos vestibulares da vida e provas que vocês vão fazer, tem que entender o que aconteceu, né? Para entender o mundo aí que nós vivemos hoje, tá? Eu fiz uma apresentação de PowerPoint, então igual eu faço na aula, tal, vou explicando. Se tiver alguma dúvida, pessoal, liga o microfone e pergunta, tá? Então esse é o momento aqui. Na sexta-feira, por exemplo, eu vou mandar atividade, vídeo aula, tal, então você não consegue interagir comigo. Então nesse momento aqui, se tem alguma dúvida, é a hora de perguntar, tá? Então deixa eu apresentar aqui minha tela. E vou abrir esse PowerPoint, tá? Ficou tudo um pouco mais lento. Os cachorros aqui da vizinhança resolveram todos latir juntos. Se alguém... Todo mundo tá vendo aí, crise de 1929, professor Jair, correto? Só dá um ok aí se estão vendo. Estão vendo, galera? Deixa eu ver aqui. Ui. Deixa eu ver, colocaram no chatzinho aqui. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Põe aí sim ou não. Tô vendo. Eu vou entender isso como sim, hein? Ok, ótimo. Então vamos lá, galera, ó. Então, crise de 1929, quando ela vai rolar mesmo, né? Dia 24 de outubro de 1929. É chamada, galera, Quinta-feira Negra. Então é quando a Bolsa de Nova York, né, quebra de uma vez. Então antes, a galera americana dos Estados Unidos acreditavam que eles iam chegar no paraíso na Terra. Então antes da crise aí de 1929, tá? Os antecedentes. Então, ó, lembrando, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, deixa eu só ver aqui que tem gente querendo participar. Então, assim, ó, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou aí a maior potência do planeta Terra. Então, o que tem que lembrar? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, antes era ali a Inglaterra, a Alemanha, tal, as duas disputando o poder. As duas se detonam ali na guerra. Estados Unidos vira a maior economia do planeta. Então, pessoal, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai começar a produzir a sua indústria, muita coisa, vai exportar para o mundo inteiro, inclusive para a Inglaterra, para a Alemanha, que não tinha muitas fábricas aí após a guerra, né? Nesse momento, pessoal, década de 20 e tal, começa o American Way of Life. Qual que é a ideia? Estilo de vida americano, tá? Quando a gente fala em estilo de vida americano, deixa eu pôr aqui para ficar maior. Nós estamos falando literalmente da ideia de consumo, né? O que é estilo de vida americano? É esse estilo de vida baseado na propriedade de bens aí duráveis e não duráveis. Então, o cara tem uma grande casa, o cara tem um carrão, né? O cara tem uma geladeira, um monte de eletrodomésticos. Dentro da geladeira tem um monte de comida. Então, essa ideia de fartura. Então, os americanos achavam na década de 1920, a gente vai chegar em pouco tempo no paraíso, porque a economia está crescendo tanto, a gente está com uma qualidade de vida que a gente nunca experimentou na história da humanidade. Então tá crescendo pra caramba essa ideia que a gente vai chegar no paraíso. O que rolava na década de 20 aí? O liberalismo econômico. Então, nesse momento, galera, a ideia é o governo não interfere na economia. E aí vai começar a acontecer o que entre as empresas? Ó, uma concorrência gigantesca. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma fábrica de moto. A Índia, que era uma fábrica americana lá de motos, muito famosa tal. E eu produzi uma moto por $1.000. Aí eu tenho o meu concorrente, a Harley Davidson,
que produz uma moto igual por $900. O que vai acontecer? Né? Eu tenho uma moto por 1.000, meu concorrente tem uma moto por 900 e é quase igual, todo mundo vai comprar de 900. O que eu tenho que fazer para eu conseguir concorrer ali com o cara tal que vende mais barato? Baixar meu preço. Como que eu vou baixar meu preço? Eu vou mandar funcionário embora e vou comprar a máquina no lugar. Então eu mando funcionário... Oi, Kaique, eu não ouvi. Para baixar o preço, né? Foi isso que você perguntou? Então assim, ó, para eu conseguir baixar o preço, eu vou ter que mandar embora uma parte de funcionário e eu vou colocar no lugar máquinas, tá? Aí eu mandei uma parte de funcionário embora, comprei máquina, baixei para $850. Aí a galera começa a comprar a minha. Aí meu concorrente manda a gente embora, coloca a máquina, vende por 800. Então, pessoal, o que é a crise de 1929? É uma crise de superprodução. Então, assim, ó, tava fazendo moto pra caramba, produzindo e mandando a gente embora. Chega uma hora que tem produto pra caramba pra vender, só que tem tanta gente desempregada que não tem ninguém pra comprar. Então, isso, pessoal, a gente chama de crise de superprodução. Produz muito mais do que consegue vender. Então, vai chegar um momento que eu tenho lá 10.000 motos paradas no meu pátio, o meu concorrente tem 10.000 motos, a gente não consegue vender porque mandamos uma parte de gente embora. Então, isso vai acontecer em toda a economia dos Estados Unidos. Então, lá, as ações, por exemplo, da minha empresa de moto, estava super valorizada. No dia 24 de outubro de 1929, perceberam que não valia tanto, na verdade. E aí todo mundo quis vender suas empresas. Quebrou a bolsa de valores, tá? Então isso, pessoal, é uma crise de superprodução. Como que a gente resolve uma crise de superprodução? O que vai resolver essa crise de 1929? A guerra. Então, quando os Estados Unidos ali entra na guerra, destrói boa parte dos bens que estavam construídos, destrói tudo e começa de novo, é ótimo para o país, tá? Então, é isso que a gente chama de uma crise de superprodução, tá? Quando produz muita coisa, só que tem tanto desemprego que não tem gente para comprar. Isso aqui é uma fotografia Wall Street, né? Wall Street é uma rua que tem em Nova York, que é onde ficam os principais bancos, tal, e a bolsa de valores. E aqui são os investidores, tal, né? Nesse quinta-feira negra aí, que é o dia 24 de outubro de 1929. Então, antes desse dia, a economia americana estava uma maravilha, né? Depois desse dia, a economia americana entra numa crise ferradona, tá? A maior crise que os Estados Unidos já enfrentou e a humanidade. Talvez a gente vá viver uma crise tão grande quanto essa agora, né? Com Covid aí atrapalhando a economia do mundo inteiro. E está acontecendo o quê? De novo, né? As empresas estão mandando muita gente embora, então muita gente vai ficar sem emprego, sem dinheiro para comprar coisa. Então as fábricas, por isso que o governo, né, de forma sábia aí, tá dando R$ 600 para quem está sem emprego, para quem não está com renda. A ideia é distribuir dinheiro mesmo para a população comprar produtos das empresas e as empresas não falirem, né? Então seria um erro aí deixar a galera agora sem emprego. Então, pessoal, depois da crise de 29, essas cenas aqui vão ser normais. Então você vai ver, né, nos Estados Unidos, pessoas na fila de desempregado, por exemplo, né, pedindo aí, vivendo ó, de rosquinha que estão dando, de prato de sopa que um sindicato, uma igreja está dando. Então nessa época, galera, vai ser normal, né, filas quilométricas de desempregados aí procurando emprego, de famintos procurando comida. Algo que não é muito comum quando a gente fala em Estados Unidos, tá? Então só existe um único caminho, o caminho americano, né? Aquela ideia que eu falei, o estilo de vida americano. Ó. Essa foto, galera, é um clássico, né? Mostra a galera aqui com cesto, ó, com balde, sacola para ganhar pão do governo
e não tem outro caminho que não seja o estilo de vida americano, né? Então essa fotografia sempre cai em vestibular. Por quê? Porque ela mostra a contradição, né? De um lado falando aquele mundo que a ideia é chegar no paraíso e tal, e de repente cai de cara no chão com a crise de 1929. O que vai rolar nos Estados Unidos nessa época? Surgimento de favelas. Na época, o presidente chamava Hoover, presidente Hoover. E aí vão chamar de Hooverland, tá? As Hooverland aí seriam as favelas, né? As terras de Hoover. Então, o desemprego aí, a fome levou ao nascimento de favelas nos Estados Unidos. A gente só vai ver isso de novo em 2008, né? Que a gente teve uma outra crise grande lá econômica, que surgiram algumas acampamentos, algumas espécies de favela, né? Você vê aí barraco de madeira, bandeira americana, né? Então as Hoovervilles são símbolo aí, Hooverlands, né? São símbolos desse momento de crise nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, galera, antes da crise de 29, tinha tipo assim 4 mil bancos nos Estados Unidos. Depois da crise sobraram menos de 10. Pra você ter uma ideia do número de empresas, né, que vão falir nesse período, tá? Outra coisa. Então, antes era o liberalismo, aquela ideia que o governo não pode interferir na economia, não vai mudar nada e coisa e tal. Só que eles viram que não dá certo, né? Deixou a economia livre, começou a concorrência, o desemprego até ferrar de uma vez com a crise. Então, vai ter um candidato, para mim, um dos maiores presidentes, Franklin Delano Roosevelt, que vai ganhar a eleição em 1933 e vai ficar no poder até morrer aí, né, de poliomielite em 1945. Então, quando a gente falar do Roosevelt, galera, a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? O Roosevelt vai ser o presidente que liderou os Estados Unidos em toda a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele vai morrer uns 15 dias antes do final da guerra e o Truman, que era o vice dele, acaba aí assumindo como presidente. O Roosevelt, galera, ele vai ganhar com uma medida, um programa de governo chamado New Deal, ou Novo Dilema. Qual que é o novo dilema dele? Ele vai falar, eu, Roosevelt, vou interferir na economia. Então a gente fala que o New Deal é o fim da ideia do liberalismo. Deu para entender? Então ele ganha a eleição. Só um minutinho. Desculpe, galera, deixa eu dar uma celeira aqui nas crianças. Então, assim, ó, o Roosevelt ganha com essa ideia, mano, eu vou interferir na economia, tá? Então, o que ele vai fazer para gerar emprego, galera? Grandes obras públicas. A Golden State, por exemplo, Golden Gate, por exemplo, essa ponte aqui que fica em São Francisco. Então, qual que é a ideia do Roosevelt, galera? O New Deal, ele chega a fazer assim, ó, eu vou pagar 20 mil pessoas para fazer um buraco no deserto. Aí vai 20 mil pessoas, fica uns meses ali fazendo um buracão, ganha salário. Aí eu vou pagar 20 mil para ir lá tampar o buraco. Hã? Qual que é a ideia? Ele vai pagar salário, obra pública, aí, às vezes até é inútil, para essas pessoas ganharem salário e comprarem da economia e fazer a economia girar. Então, Golden Gate, por exemplo, é uma ponte que teve aí mais de 30 mil trabalhadores, né, trabalhando nela e que gerou muito emprego pago pelo Estado americano. Antes a ideia é iniciativa privada, a empresa tal tem que pagar o salário. Agora não. O governo que vai interferir ali, vai pagar um salário para ter emprego, né? Outra obra, pessoal, dessa época aí, ó, a represa Hoover, tá? Então começou já na obra do governo Hoover e termina na época do Roosevelt. Uma das maiores obras da história. Então aqui é o Grand Canyon, né? O Rio Colorado, ó, e eles fizeram uns túneis por dentro da montanha, desviaram o rio, construíram a represa, fecharam o túnel e a represa ficou pronta. Então olha quanta gente, era coisa de mais de 100 mil homens e mulheres trabalhando nessa represa. Então gerou muito, muito emprego. Essa represa Hoover, galera,
que vai permitir a Califórnia, o meio oeste americano, se desenvolver no meio do deserto lá, ter água, ter energia elétrica, né? Então essa época aí que a Califórnia tal começa a se desenvolver pra caramba. Olha um dos dutos aqui, ó, usados para desviar o rio para a construção da obra, né? Quando a gente cimenta um lugar, pessoal, o cimento produz muito calor. Então eles falaram assim, ó, mano, se fizesse uma forma gigantesca para a represa, jogasse todo o concreto ali, o aço, produziria tanto calor, que até hoje não teria esfriado, não teria endurecido o cimento. Então por isso que eles faziam em partes, assim, ó, em blocos. Então terminou esse, faz outro do lado, cimento, e vai emendando um no outro, tá? Mesmo assim, pessoal, produz muito calor. Então eles põem umas mangueiras com água gelada por dentro do concreto, né? Para ele esfriar e endurecer mais rápido. Chama uma reação exotérmica, né? Vocês vão aprender isso no ensino médio, tá? E o que o Roosevelt vai fazer então? Então é isso. A produção agrícola estava gigantesca também. Mano, produzir tomate pra caramba. O que vai acontecer com o preço do tomate? Vai cair, vai ferrar o agricultor. Então ele vai pagar para muitos agricultores não plantar. Ó, cara, eu vou te pagar 10 mil esse ano para você não plantar. Para quê? Para não ter muita comida e o preço baixar. Então era uma forma de tentar retomar aí, né? Vai dar empréstimo pra caramba, diminui o horário de trabalho na fábrica. Então, por exemplo, trabalhar 10 horas, vai trabalhar 8, ganhar o mesmo salário. Ah, mas vai ter menos tempo? Menos porque vai trabalhar mais pessoas no seu lugar. Então era uma forma também de tentar ajudar, né? E criou legislação do setor financeiro, que existe até hoje. Ó, a gente não pode deixar a Bolsa de Valores agindo sozinha, a gente não pode... O Estado tem que interferir na economia, né? Então a gente fala que o New Deal é o fim do liberalismo nos Estados Unidos, né? O liberalismo, pessoal, essa ideia que o governo não tem que interferir na economia, estava ganhando força no mundo de novo. Caiu por terra de novo com o coronavírus, né? Hoje os governos aí, se não fossem os estados interferir na economia, dar dinheiro para quem não tem, salvar a empresa que está prestes a falir, o mundo acabava, né? Então, de novo, hoje aí, depois da crise de 29, é o segundo momento que a gente vê que o liberalismo, na prática, não funciona tão bem, tá? Depois da crise, pessoal, vai gerar uma década aí de miséria no planeta Terra, tá? Por exemplo, o Brasil. 60% da riqueza do Brasil na época era vender café para os Estados Unidos. Os americanos estão numa crise ferrada. Vão comprar café do Brasil? Não. Travou a economia do Brasil. Então, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, a gente vai ver depois que acabou detonando a nossa economia. Tanto é que os cafeicultores que mandavam na República Velha, coisa e tal, vão cair, tá? Depois da crise de 29. Tem um pintor americano, o Edward Hopper, galera, que ele é considerado o artista da Grande Depressão, da década de 30. Então, o que ele mostra nas pinturas dele, né? A cidade vazia, o cara aqui no posto de gasolina, por exemplo, sem cliente, uma mulher solitária ali, sem rosto, no vagão de trem, lendo sozinha, numa tristeza, numa melancolia enorme, né? Aqui de novo, uma lanchonete que antes da crise vivia lotada, né? Gente dançando, curtindo, ninguém dinheiro para comprar, uma tristeza total, né? Então o Hopper, galera, sempre que vê uma obra dele, tem relação com a Grande Depressão, né? Esse momento que a gente vive aí pós-crise de 1929. E aquilo que eu comentei, né? Essa crise, pessoal, vai ferrar o mundo inteiro. O Brasil, café. Vamos parar de vender café, mas dá metade da riqueza do Brasil. Travou a economia. Na Alemanha, galera, a Alemanha estava lá, perdeu a Primeira Guerra, tinha o Tratado de Versalhes. Quem que ajudava ainda a Alemanha com dinheiro? Os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram em crise, para o dinheiro para a Alemanha. Vai gerar uma hiperinflação na Alemanha. Uma crise gigantesca. É tanta inflação que o marco alemão perde o valor. A economia alemã vai voltar ao escambo. Então, ó, a gente fala que dois motivos. Tratado de Versalhes, mais a crise de 1929 vai ser responsável pela ascensão do nazismo na Alemanha, tá? Antes da crise de 29 na Alemanha, galera,
O Partido Nazista tinha 1%, 2% dos votos. Depois da crise de 29 na Alemanha, o Partido Nazista chega ao poder através de uma eleição com 70% dos votos, tá? Então, no momento de uma crise, a gente tende a radicalizar, né? Ou para o lado da esquerda, do comunismo, coisa e tal, ou para o lado da direita, tá? E era isso, pessoal, que eu tinha para falar da crise de 29. Acho que se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma questão, é a hora de perguntar. Ninguém? Nenhuma? Fica com vergonha não, hein? Ó, pessoal, vocês vão ter alguns exercícios para fazer sobre isso, sobre a crise de 29, tá? E eu já ponho lá no Moderna Compartilha e já coloco lá também no grupo dos pais, tá? Aí tem até a sexta, aí na verdade sexta eu devo começar a matéria nova, então tem até outra quarta-feira aí para fazer essas atividades, ok? Ninguém tem dúvida? Posso terminar por aqui? Então, belezinha, tá, pessoal? Obrigado aí por participarem da aula. Se cuidem e até a sexta-feira, hein? Beijão para todos aí.